Meu pai é pastor da igreja. Ah, então você também guarda o sábado? Sim, eu também guardo o sábado. Você não vem trabalhar então no sábado? Eu não estou à disposição no sábado. Mas se vocês quiserem depois do sábado se pôr, do sol se pôr, eu estou à disposição. Muito obrigado. Temos que contratar outra que esteja menos preparada, mas que está disposta a trabalhar no sábado. Eu estou respondendo como testemunha num processo de uma criança do nosso distrito de 9 anos, que foi rejeitada numa escola e humilhada, e a mãe humilhada, e eu também fui ao tentar conversar por causa do sábado. Minas Gerais, em várias empresas, não dá mais emprego por causa do sábado. Mas por quê? Mas é porque a profecia se cumprindo, irmãos, dizendo exatamente isso. Muitos de nós seríamos o quê? Perseguidos. Seríamos atribulados, conforme diz uma outra tradução, não? Vos matarão. E se vocês não sabem, alguns dos nossos países na Central América perderam a vida por causa do sábado. E alguns de nós em outros países de difícil acesso, e eu não sei se vocês viram um pastor evangélico, um indivíduo que havia sido paquistanês e seguia a religião paquistanesa, ao retornar agora como pastor evangélico, ele foi torturado e foi preso. Ele é um brasileiro, mas de ascendência paquistanesa. E o governo brasileiro está tentando explicações do governo para que eles liberem este homem. Sabem por quê? Porque eles dizem que ele renunciou à antiga fé, ele renegou a fé. Então ele não é mais digno de ser cidadão em seu país. Perseguição religiosa. Mas eu fico feliz porque outros 4 pastores adventistas, o mês passado, foram para vários países da África que estão em conflito para pregarem o Evangelho a estas pessoas. 4. Amém. Um foi para uma região no Egito, o outro foi para o Sudão, que é difícil a pregação do Evangelho, outro foi para a Tailândia, em que é o país do turismo sexual, em que todas as mulheres têm de ser prostitutas. É uma escravidão. E agora o governo está percebendo que o Evangelho está entrando e está tirando estas mulheres desta vida, e eles estão ficando apavorados e não estão deixando mais os evangélicos entrarem em seu país para pregar o Evangelho. Isso é profecia. Esses são sinais. E outra coisa que Jesus colocou aqui é uma coisa interessante. Sereis odiados de todas as nações. O mundo está preocupado, porque o avanço da pregação do Evangelho está entrando em alguns lugares que jamais pensaríamos. E agora começamos a ser perseguidos por causa disso. Estamos perdendo como igreja o nosso direito de pregar. Mas enquanto isso, Deus está trabalhando para que em outros lugares o Evangelho possa ser pregado. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Alguns lugares, alguns países, não se pode usar o nome Jesus e Deus. Aqui na Europa, bem perto de nós, o pastor Noab está trabalhando para atender a igreja na França, numa região da França, e também numa outra região de um outro país próximo lá. E eles pegaram uma igreja de 300 membros, dividiram em 3 grupos de 100 para atender outras igrejas. Em Bruxelas é outra igreja que tem 100 membros. E ele nos disse que lá é proibido eu pregar publicamente do jeito que pregamos aqui no Brasil. Eu não posso oferecer estudos bíblicos para as pessoas, é proibido. Se fizer, posso ir para a cadeia, porque o mundo naquela região tão secularizado que acha que não precisa de Deus. E então tem de fazer um outro método de trabalho para poder conseguir pregar o Evangelho. E ele diz, olha, estamos preparando para batizar pelo menos 10 pessoas este ano, nesses 2 países. Eram países que antes se pregava normalmente, mas o nome Jesus não pode ser pronunciado.
E eu queria que vocês se lembrassem de que neste país chamado Brasil, nós ainda temos a liberdade, então vamos pregar. Amém. São sinais que Jesus colocou para nos mostrar que por causa do seu nome nós seríamos perseguidos. Neste tempo, diz o verso 19, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso nós também já estamos vivendo, não? Pessoas que não conseguem ouvir a pregação clara do Evangelho, que não aceitam que se diga a verdade como ela deve ser, então eles se escandalizam, elas saem, nos traem, nos ofendem, nos odeiam, porque dizemos a verdade clara do Evangelho. Mas Jesus diz assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E nós já temos isso. Ao nosso redor existem milhares e milhares de falsos profetas que prometem curas, que prometem libertação, que prometem uma série de coisas. E não fazem absolutamente nada disso, são movidos apenas pelo ganho fácil e movidas pelo inimigo de Deus. Alguns anos atrás vocês devem ter visto na televisão um indivíduo dizer assim, ligue já. Lembram? O meu irmão se encontrou com ele no aeroporto em São Paulo. E foi conversar com ele, ele convidou o meu irmão para ser advogado da seita dele, porque ele tirou num só ano, no Ligue Já, só do ligar por telefone, tirou 10 milhões de dólares no Brasil. E ele disse para o meu irmão, venha me defender na justiça, e você vai receber milhões e milhões de dólares, porque o povo quer ser enganado e meu trabalho é enganar as pessoas. E eu sou tido como um profeta. Mas não é só ele. Os profetas modernos hoje pregam a multidões, fecham ruas, fecham avenidas, e o povo está embebedado com estas promessas. Jesus deixou isso claro, falsos profetas. Enganarão quantos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, quantas pessoas morreram de ontem para hoje e hoje durante o dia? Foram mortos assim, friamente. Não existe mais amor, não existe mais respeito de um para com o outro. Quantas intrigas desnecessárias. Mas no verso 13 diz assim, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Somente o Espírito Santo de Deus na vida da pessoa pode fazer isso. Mas a pessoa deve permitir que o Espírito Santo de Deus entre na vida dela. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre a ação do Espírito Santo de Deus. Muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva. Vejam, eu falo de chuva, hoje choveu aqui bastante. Chuva temporã, chuva serôdio, são dois termos bíblicos e proféticos. Chuva temporã, a primeira chuva que deve cair para preparar a terra ao ter sido semeado o grão para que ele possa florescer. Foi o que os discípulos fizeram. Pregaram o Evangelho e o Evangelho floresceu. E fizeram muitas coisas. Mas nós esperamos a chuva serôdia abundante, preparando o grão para a colheita. Muito mais forte que esta chuva que nós estamos tendo aqui hoje é a presença dobrada do Espírito Santo de Deus na nossa vida, em que destemidamente nós pregamos o Evangelho, em que destemidamente falamos da voz de Jesus. Aqui está o livro que os senhores estão tendo o privilégio de no sábado, dia 24 de manhã, sair para colocar nas mãos de um amigo, de um vizinho, de alguém que vocês gostariam de ver no reino de Deus. No mesmo lugar que vocês entregaram o DVD. Aqui nesta edição tem 35 milhões. Eu já recebi a nova edição. Já foram vendidos 40 milhões desses livrinhos na América do Sul. Amém. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que esse livrinho nos Estados Unidos começou a ser distribuído, esse livrinho aqui, esta porção. E lá eles entregaram mais de 35 milhões de livros ao grande conflito.
Estados Unidos.